Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. A todos que estão nos assistindo também, a paz do Senhor Jesus. Tanto aqueles que estão de longe, como os que estão de perto. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, 2 Coríntios 1, o versículo de 3 ao 5. Nesta noite, eu vou falar das Escrituras, cujo tema fala sobre sofrimento e consolação. Sofrimento e consolação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Aqueles que já acharam, digam amém. Né? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na realidade foram 4 cartas escritas. É que nós só conhecemos a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então houve uma primeira carta que foi enviada aos irmãos de Coríntios. Coríntios, já mencionei em outras ministrações aqui, uma cidade rica, próspera, cidade culta, cidade que existia muitos sofistas, filósofos gregos, e os sofistas eram aqueles homens semelhantes nós temos hoje aí. Eu não vou citar alguns deles, porque a gente cita o nome de pessoas, são sábios da nossa atualidade, aquelas pessoas que normalmente as classes sociais consultam informações. Então nós podemos citar, vou dar 2 exemplos aí. Nós temos aí a Alessandra vira e mexe, coloca algumas falas dele, me ajuda aí, Alessandra. Nós temos o não carnal, tem o carnal, mas a Alessandra gosta muito não é C.S. Lewis, não, não, Spurgeon não. Não, Spurgeon é cristão, ele não é cristão. Ele não é evangélico. Eu esqueci o nome dele, mas já vou lembrar, logo que a Alessandra entrar aqui. Então, são os sábios da atualidade, conselheiros. Oi? Cortella, são filósofos, Cortella, o Karnal e outros aí. Então, a cidade de Coríntios, ela era muito envolvida com a sabedoria grega, com a filosofia, com os pensadores. Eles eram chamados de sofistas. E o apóstolo Paulo, por ocasião da terceira viagem missionária, ele visitou a cidade de Corinto. E ele ficou encantado com aquela cidade e pregou o Evangelho. Pregou o Evangelho e muitas pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. O trabalho do apóstolo Paulo foi tão importante na cidade de Corinto que ele ficou quase 2 anos nessa cidade. Então ele pôde estabelecer uma igreja, né? Nós temos o curso aí do Homem ao Máximo, que são 13 aulas. E o curso já é muito importante. Eu tenho o curso do MCL, as escolas bíblicas dominicais, que são trimestrais, que enriquecem muito o nosso conhecimento. Agora imagine estar sentado o apóstolo Paulo ensinando durante 1 ano e 6 meses. Então, essa igreja teve um fundamento muito forte nos ensinamentos das Escrituras. Mas, depois de 1 ano e 6 meses, o apóstolo Paulo é obrigado a sair. Ele vai para outra região. E com a ausência do apóstolo Paulo, algumas coisas começaram a se introduzir dentro da igreja. A Bíblia vai nos dizer que os sofistas, os falsos mestres, os falsos sábios, entraram e se introduziram no meio da igreja. Entraram como membro e partiram ali, começaram a ensinar e aconselhar
E alguns irmãos perceberam que aqueles aconselhamentos estavam fora daquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Então, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E essa primeira carta, nós não temos conhecimento dela. Essa carta se perde. Os estudiosos, os grandes pesquisadores não têm conhecimento dela, mas ela foi enviada aos Coríntios. Então, Paulo escreve uma segunda carta aos Coríntios. Então, a segunda carta, na realidade, é a primeira. É aquela que nós temos conhecimento. E Paulo escreve uma terceira carta, semelhantemente, não temos conhecimento dessa carta, em nenhum manuscritos antigos, nem no grego, não temos nenhuma evidência dessa terceira carta, mas que ela foi escrita, foi. E Paulo escreve uma quarta carta aos Coríntios, que na realidade é a segunda. Então, a primeira carta, não temos conhecimento, foi escrita a segunda que passou a primeira e a quarta carta que passou a ser a segunda Coríntios. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não está vivendo um momento assim, ele não está na cidade de Coríntios, mas ele não está próximo a Coríntios, mas ele está na Macedônia. E chega a informação de que aqueles homens que se introduziram na igreja de Coríntios, fundamentada, formada pelo apóstolo Paulo, começaram a colocar em evidência, em xeque, o apostolado do apóstolo Paulo. E vai dizer assim, rapaz, aquele apóstolo Paulo que passou aí, ensinou aquele camarada lá, em outras palavras, ele é um enrolão, trazendo uma linguagem atual, isso é um 7-1. Né, e começou a chegar, Paulo, estão dizendo aí Paulo, na realidade, ele escreve a quarta carta, que é a segunda carta aos Coríntios, mas o Paulo ele já poderia iniciar a carta, e não só a essa questão do apostolado, que eles botam em xeque o apostolado do apóstolo Paulo, como outras questões que eles tinham também para tirar dúvida. E Paulo vai escrever essa carta para corrigir essas falhas de linguagem, essas comunicações que estavam fluindo no seio da igreja. Mas o que Paulo vai fazer? Ele vai escrever a carta, ele inicia escrevendo a carta, não com esses assuntos, que eram mais polêmicos. Ele, como um sábio escritor, como homem inspirado por Deus, ele vai escrever aos irmãos de Coríntios, mostrando a sua simplicidade e a sua humildade em relação ao Evangelho. Então, ele inicia a carta dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, está em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 1, a igreja de Deus que está em Coríntios, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer o versículo 3 que nós lemos, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdia e o Deus de toda consolação. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está triste, ele não está alegre, ele está com o coração partido. É a carta mais íntima do apóstolo Paulo. Quando vocês leem 2 Coríntios, ele abre o coração. Diferente de todas as demais cartas, ele vai abrir o coração, ele vai dizer o que ele está sentindo pelos coríntios. Porque é uma igreja que ele fundou, é uma igreja que ele se dedicou, é uma igreja que ele teve mais afinidade das demais igrejas, foi a igreja que ele mais se entregou por aquela igreja. E aquela igreja agora, e alguns irmãos da igreja colocaram em xeque o apostolado dele. Então ele abre o coração para os irmãos de Coríntios, relatando, e ele vai, primeiramente ele vai iniciar aqui no versículo 3, ele vai dizer, ele vai entrar com ações de graça. Ele inicia a carta, ele diz assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, das 13 cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu, 11 delas, ele entra iniciando a carta com ações de graças e com louvor. Então, já é um grande ensinamento para nós, né? Que muitas das vezes ficamos tristes e deixamos até de louvar, né? De cantar, esperamos primeiras bênçãos chegar para cantar, mas o apóstolo Paulo entendia que em meio às dificuldades, ele iniciou, bendito seja o Senhor
Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele vai dizer, né, o que ele nos ensina logo no início dessa carta? Que a vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã, ela é marcada de lutas e de dificuldade. O verdadeiro cristão, o servo de Deus, aquele que vive o evangelho de verdade, é muito difícil você encontrar um cristão e falar assim, a sua vida, se uma pessoa chegar e falar para mim ou para você, olha, eu estou 20 anos no evangelho, nunca passei uma luta, nunca passei uma tribulação, o teu cristianismo está em xeque, tem alguma coisa errada com você. Eu peço para você rever os seus conceitos e o seu modo de viver, porque a vida cristã, ela é marcada de lutas, de tribulações, porque as tribulações e as lutas, elas são inerentes ao cristianismo, à vida cristã, né? E a Bíblia vai falar muito a respeito disso, né? A vida cristã é cercada de sofrimentos, tribulações, aflições, mas eu quero falar hoje sobre sofrimentos e também consolação. Mas quando eu falo sofrimento, eu estou dizendo sobre lutas, sobre perseguições, sobre tribulações, até enfermidades ou perdas também, que perdemos muitas das vezes coisas ou pessoas que nos trazem sofrimentos, aquelas perdas, né? Então, Charles Spurgeon, ele costuma dizer, costumava dizer, né, porque ele já não está mais vivo, em seus escritos, que a vida cristã, ela é comparada a um caminho que é cheio de espinhos, né, e não é um caminho liso, sem nada, tá bom? E em João, no capítulo 16, o versículo 33, o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Não foi Jesus que falou. Então, a vida cristã, ela é cercada de sofrimentos, lutas, perseguições, tribulações. No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Não é que elas fazem parte, elas são inerentes ao cristianismo, né? No próprio chamado, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, ele menciona isso a respeito do que ele iria passar, né? O próprio Deus falando, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Na Almeida revisada e atualizada, vai dizer a respeito de Atos 9:16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Né? Então, as aflições e as lutas, elas são inerentes. Se alguém está passando as lutas, se tem alguém passando aflição, dificuldade, perseguição, eu digo para você, se alegre, porque é inerente à vida cristã. Mas eu também vou falar sobre consolação. Não é só lutas, mas Deus também tem um consolo para nós. Amém? E em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4... eu queria que o pessoal da mídia colocasse também. 2 Coríntios, capítulo 2, 4. Olha o que o Paulo fala aos irmãos de Coríntios. Porque em muitas tribulações e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesses o amor abundante que vos tenho. Então, quando ele está escrevendo, não está alegre, não está rindo, mas ele está expressando uma alegria que é retirada, e vocês já vão entender isso, né? Muitas das vezes, Deus retira alegrias de dentro de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus espreme de nós, tira de nós alegrias em momentos difíceis. Então, ele vai dizer isso na 2 Coríntios 2, 4. Em meio a muitos sofrimentos, a muitas angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro com grande
medida. Então, foi uma igreja que ele se dedicou, que ele amou, que ele se entregou, né? E em 1 Coríntios 1:8, ele vai falar também a respeito disso. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto, é tão importante, eu queria que vocês prestassem bem atenção os versículos que nós vamos ler agora. Eu vou até pedir para colocar 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos o quê? De modo tal, até da vida desesperamos. Então não foi momentos fáceis, não foram momentos difíceis, extremamente difíceis, que o apóstolo Paulo, então, logo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, ele vai falar da alegria, mas ele vai falar também de dificuldades, tribulações e de consolação. Em 1 Pedro, a Bíblia também dá, interessante, antes de falar 1 Pedro, quando ele diz assim, ó, acima das nossas forças, quando você vai lá no original do grego, no grego, essa palavra, ela é aplicada a... Imagine um homem carregando uma carga que ele não é capaz de carregar, e ele sucumbe, ele começa a caminhar e ele sucumbe. E no grego, essa palavra acima de nossas forças, no original, ela é muito usada também para os navios que saíam carregados, mas com pesos acima e naufragavam. Então, essa linguagem do grego... Olha, a tribulação foi tão grande, foi tão forte, ao ponto de sucumbi-los, de deixá-lo numa situação que achávamos que não iriam sair daquela situação. Mas eles saíram. Amém, irmãos? Mas eles saíram daquela tribulação, porque Deus foi com eles. Deus os ajudou. Glória a Deus por isso. E sobre... esses sofrimentos, tribulações, dificuldades, elas são inerentes ao cristianismo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, sede sóbrio, irmãos, e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, pois firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, ele estava relatando algo do seu coração. E Pedro, eu peguei aqui um versículo paralelo, a igreja, quando Pedro escreve a igreja estava vivendo uma perseguição tremenda, aflições, membros da igreja morreram. Aí Pedro fala, irmãos, isso que está acontecendo não é só num local não. Essas tribulações, essas lutas, essas dificuldades estão espalhadas em toda a irmandade pelo mundo. E isso é inerente ao Evangelho. O sofrimento, as perseguições, as lutas, vem no pacote, irmãos. É muito bom, nós vamos ter o céu, vamos andar em ruas de ouro, muro de jaspe, vamos ver o rio da vida, vamos olhar... E você olha para o sol do meio-dia, esse sol chega a arder, a Bíblia vai dizer que quando você olhar, a força dele é maior do que o sol ao meio-dia. Nós vamos poder vê-lo, falar, olhar os irmãos que partiram, mas junto com o pacote vem as lutas, as dificuldades, as aflições da vida. E precisamos compreender sobre isso. O sofrimento é inerente ao chamado para o cristianismo. A vida não é como o céu de brigadeiro, né? Quantos já ouviram essa expressão? Céu de brigadeiro e mar de almirante.
Eu sempre falei sobre isso, mas nunca fiz a pesquisa. Da onde surgiu a expressão céu de brigadeiro e mar de almirante? Foi uma expressão utilizada entre 1940 e 1950, muito usada pelos militares. Porque quando a gente fala brigadeiro e almirante, você entra dentro da sala de um brigadeiro e almirante, em relação à vida de um soldado, de um sargento, de um cabo, como é a vida do almirante? Em relação aos demais? Aparentemente é fácil, não é, irmão? Sim ou não? Almirante, um brigadeiro, céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro é aquele céu azul, sem nenhuma nuvem. Mar de almirante é aquele mar tranquilo, águas cristalinas entre a embarcação. Mas, irmãos, para eles chegarem a brigadeiro e chegarem a almirante, tiveram que estudar muito, tiveram que batalhar muito. Então, essa fala, essa linguagem era utilizada a uma vida tranquila. Nada disso, irmãos. Para chegar a ser um brigadeiro e almirante, estudaram muito. Então, a vida cristã não é um céu de brigadeiro, não é um mar de almirante. A vida cristã, ela é cercada de lutas, dificuldades, aflições, mas ela é cercada de consolações dadas por Deus também. Então, isso é uma realidade na nossa vida, né? Em Filipenses 1, 29, Paulo vai falar sobre isso, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também padecer por ele. Olha que coisa linda, que privilégio, irmãos. Às vezes você está achando que a luta, que o sofrimento, a dificuldade que você está vivendo, irmãos, é marca do cristianismo na sua vida. É marca. Paulo vai dizer isso mais lá na frente, porque eu trago, ninguém me importune. Ninguém fale mal de mim já no próximo, ao final da sua carreira, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marca de sofrimento, de luta, de dedicação, de aplicação, de entrega pelos irmãos. Ele fala, irmãos, ele não precisava ser identificado como apóstolo. Ele dizia, vocês são o meu apostolado, Coríntios. Vocês são resultados da minha vida, da minha transformação, do que Deus fez na minha vida. Vocês são as marcas do meu apostolado. O resultado, glória a Deus por isso. Tão lindo isso, né, irmãos? O que os sofrimentos produzem na nossa vida, o que produziu na vida do apóstolo Paulo. Em 1 Pedro também, ele fala a respeito de lutas e tribulações, porque para isso, olha só, 1 Pedro 2, 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplos, para que sigais também as suas pisadas. Então, se entrou alguém aqui, Deus, me tira dessa dificuldade. Irmãos, elas fazem parte, elas são inerentes à nossa vida. Não que nós as queremos, mas, irmãos, mas se ela surgiu, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar consolo. E esse consolo não é consolar, igual quando a Ana Elisa cai, eu pego, Ana Elisa, vem cá, vovô está aqui, vovô está... Não, esse consolo é diferente desse consolo. O consolo que Deus dá é força, Deus dá graça, Deus dá ânimo. Apesar das lutas, você está vivendo na presença de Deus. Não é que Deus as tira, não, mas Deus te fortalece, te ajuda, te socorre nesses momentos difíceis. Glória a Deus por isso. E em muitos lugares você não será aceito porque você vive o verdadeiro Evangelho. Em muitos lugares você não será aceito. Talvez algum de nós, ou algum de vocês já perdeu até a porta de emprego por causa... Deixou de fechar um contrato por causa de ser cristão. Uns são mandados embora. Tem uns que são mandados embora porque são maus funcionários, tem que ser mandado embora mesmo. Outros, só pelo fato de ser cristão, sofrem perseguições nos seus setores de trabalho. Você pode dizer amém? Portas podem se fechar para você.
Você pode até perder amigos ou até familiares, só pelo fato de ter entregado a sua vida para Jesus. É natural da gente ouvir isso sobre muitas pessoas. Olha, pastor, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, meu parente nunca mais quis ir lá em casa. Não quer nem me ver. Faz parte também. Mas Deus vai te dar uma nova família. Amém? Continue orando por ele, para que eles possam ser salvos. 2 Timóteo 3:12. De fato, todas as pessoas que almejam viver, olha o que Paulo vai dizer, porque todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguição. Se tu for viver um evangelho paraguaio, né, uma linguagem popular, evangelho paraguaio, tu diz que é crente, mas lá fora tu bebe, toma uma cervejinha, escuta um pagodezinho, e tô indo pro Rock in Rio, e não quero saber nada de tu, vai viver uma vida tranquila, irmão. Tu não vai passar dificuldade nem tribulação, mas se você quer viver um evangelho de verdade, vem no pacote as dificuldades e tribulações. Então, porque de fato, todos aqueles que almejam viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos, em algumas tradições, padecerão perseguições. Em 2 Coríntios 11, do 24 a 28, olha o que Paulo vai dizer, irmão. Por isso que a vida cristã ela não é fácil. Ela é marcada de lutas. Eu quero que você saia daqui entendendo que as lutas elas não devem te afastar de Cristo, mas elas devem te aproximar de Cristo. As dificuldades, pastor, eu fiquei desempregado, irmão, se apegue a Cristo, agora é o momento. Paulo vai dizer, guarde isso aqui, irmão, porque talvez você está achando que a tua luta é muito grande. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 a 28. Vamos ler. 2 Coríntios 11, do 24 a 28. Olha lá. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 40 menos 1 dá quanto, irmãos? 40 menos 1. 39. Então ele está dizendo 5 vezes. Deram 39, ó. Quando chegava a 40, parava. Vamos lá. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. A vida desse homem não foi fácil. Quando ali na tradução uma vez no mar em abismo, aí eu fui ver no original, aquele redemoinho que faz. O barco, a embarcação dele quase foi naufragada. Uma noite no abismo. Depois vocês veem no original. Quase a embarcação, quase eles foram tragados, ao ponto de levá-lo aos desesperos, irmãos. E muitas das vezes qualquer coisa nos afasta da igreja. Passou na igreja, o pastor Luciano apertou a mão de todo mundo, não apertou a minha, não quero mais congregar ali não. O pastor me tirou da escola bíblica dominical. Eu estava ali, não sei o que, irmãos, para com isso, irmãos. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Amém? Que bênção, aleluia. Lutas por fora, Paulo vai dizer, lutas por fora, temores por dentro. A vida desse homem não foi fácil, irmão. Quais as consequências desse sofrimento na nossa vida? As tribulações, as dificuldades. O que ele vai produzir? Quais são as consequências das perseguições, do sofrimento, das tribulações? Esses sofrimentos, irmãos, as Escrituras dizem que são uma oportunidade de sermos confortados por Deus. Deus permite o sofrimento para nos dar a oportunidade de ser confortado por Ele. Por isso que faz parte da vida cristã. Lá em
2 Coríntios 1, versículo 4, acabamos de ler agora, 2 Coríntios 1, 4. O versículo 3 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, os sofrimentos, eles acontecem que para Deus nos dar a oportunidade de nos consolar. Em 2 Coríntios 1, 4b, o fato de termos vivido experiências em Cristo, dificuldade, tribulações, perdas, angústias, só o fato de você ter vivido isso, irmãos, experimentado essas experiências, elas são capazes de fazer com que você tenha condição de consolar outras pessoas. Então, viver uma vida de lutas, dificuldades e tribulações são instrumentos também de Deus para te aperfeiçoar naquilo que Ele vai realizar ou já está realizando na tua vida, para que você possa consolar a outras pessoas também. Então, os sofrimentos, eles servem como uma oportunidade para Deus nos consolar, eles servem também para aprendermos, sermos consolados por Deus e para consolar a outras pessoas. Em muitos casos, Deus vai extrair de nós alegrias elevadas por meio das grandes aflições. Deus às vezes provoca, Deus faz isso. E no meio das aflições, Deus tira de nós alegrias elevadas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, ele vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa tradução no original é a mesma coisa que quer dizer: aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava extraindo do apóstolo Paulo uma adoração por meio do sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. E isso é uma realidade. Se nós pegarmos o nosso irmão Jó, que congregava na IMO 54, lá na época dele, o irmão Jó, o que ele vai dizer? Olha como é que Deus extrai de nós, irmãos. Em muitos casos, Deus extrai da nossa vida alegrias elevadas por meio de grandes aflições. Nosso irmão Jó, ele diz: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Aí ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra bendito é algo elevado que saiu, irmãos, de dentro dele. São adorações elevadas. Nosso irmão Jó falou a respeito disso. Abacuque, irmãos, em meio a grande dificuldade. Aí ele vai dizer, o versículo muito conhecido, você conhece até de cor. Aí ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. É Deus extraindo do profeta um canto de adoração em momento de adversidade. Então, os sofrimentos produzem em nós muitas coisas boas, não que nós queremos, mas eles fazem parte do pacote da vida cristã. Exulto, o Deus da minha salvação. Essa palavra no original é contentamento, uma alegria intensa, um contentamento extremo. Lá no original, depois você vê, eu exulto, o Deus da minha... Eu estou contentemente alegre, apesar de tudo, com o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, aprendam com isso. Azeitonas prensadas geram bons azeites. Uvas pisadas geram bons vinhos. Uma pedra bruta, um diamante bruto, não possui o mesmo valor de um diamante que sofreu o processo de lapidação.
o mais puro ouro foi exposto às temperaturas bem elevadas. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã. Você pode dizer amém? Está no pacote, irmãos. Talvez a sua melhor oração ainda não saiu de você nem de mim. Talvez o meu melhor louvor ainda não saiu de mim. Talvez está guardado. Talvez o meu melhor sermão ainda não foi produzido. Você sabia disso? Porque Deus extrai do meio de nós, de dentro da nossa alma, uma adoração elevada em meio às dificuldades da vida. A beleza de uma borboleta só é exposta após um grande sofrimento para sair do casulo. O sabor de um chá, eu gosto muito de chá. O dia que você me convidar para tomar um café na sua casa, compra aquele pacotinho de chá de camomila e cidreira. Pastor, eu fiz um café aqui, mas botei uma... Aí o sabor do chá, você só sabe o sabor do chá quando ele é posto na água quente. Aí você fala, que coisa gostosa. Às vezes Deus nos coloca em água quente, em momento de dificuldade, para exalarmos o melhor que tem dentro de nós. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Então Deus permite algumas coisas na nossa vida. Os mais belos hinos, aqueles que já leram a harpa cristã, os mais belos hinos foram escritos em tribulações. Sabia? Mas em meio a sofrimento, Deus também nos dá restauração e consolo. Somos restaurados. Em meio ao sofrimento, Deus não só nos restaura, Deus nos confirma, Deus nos dá força. Em meio ao sofrimento, Deus nos coloca firme sobre um grande alicerce que é Cristo. Todo verdadeiro cristão que passou esses momentos de dificuldade tem uma história para contar, faz parte do seu currículo. Se eu perguntar ao pastor Jorge, qual é o seu currículo? O pastor Jorge vai falar assim, sou formado em administração, pós-graduado em engenharia, inglês de não sei o quê, e instrumentação, química, vai pedir o currículo dele secular, gestor, gerente de empresa, e vai embora. Porque faz parte do currículo secular dele. Mas Deus também tem um currículo espiritual. Coisas que são inerentes, que foram trabalhadas na sua vida, que vão te habilitar e te capacitar para realizar coisas na sua obra. Amém? Glória a Deus por isso. 1 Pedro 5,10 diz assim, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Deus o restaurará, confirmará e lhes dará força e os porá sobre um firme alicerce. Pode colocar para mim 1 Pedro 5,10? Vamos embora ver se é isso mesmo? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Olha, irmãos, o que as dificuldades, as tribulações da vida que Ele permite, produz em nós. Produz coisas maravilhosas. E não só isso, elas produzem paciência também. Paulo vai dizer em Romanos 5, 3, 4, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não desaponta ninguém. Se você chegou nesse nível,
Passou, olha só, a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência gerou em você a esperança, pode ter certeza. Essa esperança não vai te desapontar, porque ela foi produzida em meio a processo de tribulação. Romanos 5, 3 a 4. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, olha o que Paulo vai dizer. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, esses sofrimentos, eles produzem tanta coisa boa em nós, irmão. Paulo vai dizer que o sofrimento produz um peso de glória. 2 Coríntios 4, 17, que os sofrimentos produzem um peso de glória. Espera aí, peso de glória, não entendi. O que quer dizer peso de glória? O que aconteceu na transfiguração do monte? A Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro, Tiago, João, e ele sobe lá no monte. E lá, a Bíblia vai dizer que uma nuvem os cobriu, a presença de Deus, e a manifestação de Deus estava ali. Produz um ambiente tão bom, tão positivo, que os discípulos falaram, Senhor, não vamos mais sair daqui não. A igreja da IMO 54, que era lá, agora vai ficar aqui no monte. O peso de glória. O peso de glória, quando nós lemos lá em Salomão, Davi queria construir o templo e não pôde construir, aí Deus falou para Davi, olha, o teu filho Salomão, Deus deu todo o croquis, a planta do templo, Deus deu para Salomão, deu para Davi, e Davi passou para Salomão, e Salomão construiu o templo. Aí Salomão ficou alegre, foi agradecer a Deus pela construção, deu aquela festa majestosa, muitos dias de festa, e ele falou em outras palavras, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus aqui, por esse dia tão maravilhoso, porque meu pai queria construir esse templo, não pôde, mas Deus permitiu, e a Bíblia diz que quando eles começaram a orar, a glória de Deus inundou o templo, e ninguém poderia entrar, e ninguém conseguia sair, aquilo é peso de glória, as tribulações produzem peso de glória na nossa vida, irmão. Nós vivemos experiências extraordinárias, não só no presente, mas também no porvir, que tem preparado para nós. Amém, irmãos? Paulo nos ensina que pode haver alegrias elevadas em meio às aflições profundas. Talvez seja a real dificuldade nossa de entender certas expressões. Porque só quem vive as tribulações sabe expressar da sua alma a sua gratidão, a sua exaltação ao que Deus está fazendo na sua vida. Talvez eu não entenda a sua expressão, porque eu não sei o que você viveu e o que Deus fez na sua vida. Talvez se você me ver levantar as mãos em meio ao culto e dar glória a Deus, você não sabe o motivo que eu fiz isso. Há outros que talvez levantem as mãos e não dão glória a Deus, mas eles dizem, aleluia. Já outros, eles, em meio ao culto de adoração, eles estão tão alegres, tão radiantes, tão cheios das coisas de Deus, que eles ficam sorrindo. É Deus inundando o seu coração. Já outros expressam de outras formas, irmãos. Expressões de louvor e de gratidão saem de nós. Alguns choram, outros podem até correr. Aqueles mais empolgados já fazem assim, né? Não tem? Tem? Faz assim, ó. Aí já tem uns que já dá aviãozinho, já faz assim, ó. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus extrai de nós nossas profundas alegrias.
Mas também Deus extrai de nós, irmãos, com a sua consolação. Falamos muito de sofrimento. Eu não quero que vocês vão para casa, pastor, eu já aceitei. Se eu estou passando um momento difícil, eu já aceitei, já é o suficiente. Mas Deus extrai de nós também com a sua consolação. Deus extrai da nossa vida quando Ele nos concede bênçãos sem medidas. Aquelas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. É aquelas bênçãos que você não esperava. Você até investiu, você plantou, você semeou, mas Deus fez com que você colhesse aquele ano algo extraordinário. Aleluia! Então Deus extrai de nós também. Quando nos permite vencer grandes batalhas, quando atravessamos um deserto difícil, aí quando você atravessa aquele deserto, você faz agora igual a nossa irmã Miriam, quando atravessou lá o mar, não é? O que ela fez? Ela pegou o quê? O que ela pegou e saiu? Pandeiro, tamborim, foi cantando, toda alegre. Deus extrai de nós, irmãos, alegrias profundas, quando recebemos bênção, como vencemos batalhas, quando nos atravessamos o mar, quando passamos por um deserto difícil, quando recebemos uma cura, quando uma porta se abre, Deus tem os seus meios de extrair de nós alegrias profundas do nosso ser. E eu quero encerrar aqui. O fato de termos Cristo já é um consolo suficiente para a nossa vida. O fato de termos o Espírito Santo já é um consolo suficiente. O fato de termos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já é um consolo. Paulo vai dizer: consolais uns aos outros com estas palavras. Temos esse privilégio. Então, falamos hoje sobre sofrimentos e consolação. Paulo vai dizer também que Ele é Pai das misericórdias. Acabamos de ler agora. As misericórdias procedem dEle, a origem, a fonte, o lugar. Paulo vai dizer, Ele é Pai das misericórdias. Paulo está dizendo que o operante está sendo usado. Paulo está dizendo que o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, Ele não está com a mão encolhida. O operante está sendo usado. Ele é Pai das misericórdias. Ele está em ação, derramando misericórdias sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo, Ele se alegra. O apóstolo Pedro vai dizer, bendito, olha lá, mesma expressão do apóstolo Paulo, mesma expressão do Abacuque, mesma expressão de Jó, bendito seja o Deus Pai, 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme as suas grandes misericórdias, Ele nos regenerou para uma nova esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Paulo vai dizer também, irmãos, é muito bom, irmãos, viver o Evangelho. Deus consola os abatidos. 2 Coríntios 7,6. Deus consola os abatidos. Aí ele vai dizer assim, que ele foi consolado, estava triste, preocupado, desanimado, com tantas coisas da obra. Aí Deus mandou um amigo chamado Tito. Aí ele vai dizer assim, Deus que consola os abatidos, me consolou, me enviando Tito até mim. Que coisa linda, né, irmão? Deus te consola, enviando pessoas até você. Pessoas serão respostas para os momentos de tribulações, talvez que você esteja vivendo. Não diga que foi coincidência, mas é Jesus-cidência, é o operante em ação, o Pai das misericórdias em ação, atuando em favor dos seus filhos, em favor de nós.
Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem a segunda parte da pregação que ia terminar meia-noite, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus conforte, que Deus console. O Pai da misericórdia está presente nesta noite. Se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez, está passando um momento difícil, dificuldade, mas quer abrir o seu coração hoje, quer reconciliar com Cristo, talvez você entrou aqui, pastor, estava afastado, estava desanimado, mas Deus consola os abatidos. Eu quero ser consolado, quero que Ele me fortaleça. Hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Cadê o nosso ministério? Já deu a hora, pastor? Já, né? Falta 3 minutos. Pastor Jorge, vem cá, pastor Jorge. Vou passar para o senhor. Falta 3 minutos, então não vou nem chamar o ministério. Pastor Nivaldo. Então esse é o momento, esse é o momento. Pastor, eu quero oração, ora por mim. Eu quero me entregar para Jesus Cristo. Eu quero viver esse evangelho. Não um evangelho nominal, mas um evangelho prático, de mudança, de transformação, também de conquistas e vitórias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.